Graça e paz, queridão. Tamo junto mais uma vez. Eu, Graciano, a gente aqui junto, reunido para, acima de tudo, exaltar o nome do nosso Deus. Como você sabe, esse é o seu Vozes Gospel Podcast no YouTube. É só achar a gente lá. Não se inscreveu, busca a gente, Vozes Gospel OFC. Dá o seu like, coloca o sininho lá, ativa o sininho para as notificações. Sempre conteúdo bom, agradável. Os outros programas dos passados, para a gente crescer um pouco. Nosso objetivo, acima de tudo, quero repetir, exaltar o nome do nosso Deus, sempre trazendo conteúdo bom, convidados de excelência para glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero te convidar a estar nessa viagem com a gente, eu, Graciano. Se você ainda não é um parceiro, que você possa procurar a gente para estar nos ajudando aqui a alavancar esse programa que visa falar do nome do nosso Senhor Jesus. A gente vai estar orando, como a gente sempre faz, pedindo a Deus a direção para esse programa. Lembrando que sem Ele a gente não pode fazer absolutamente nada, sem Amém. O nosso Mestre. Então a gente vai estar elevando os nossos pensamentos aos céus e você ora com a gente nesse momento. Pai, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade. Louvamos o Teu nome, porque Tu és o centro da nossa vida, Tu és o nosso Rei, o nosso Senhor, e nós queremos exaltar o Teu nome, pedir perdão pelos nossos pecados e pedir que essa noite, mais uma vez, o Teu nome possa ser glorificado. Abençoa cada um de nós, cada um que está assistindo e vai assistir. Que a Tua graça esteja sobre cada um, em nome de Jesus. Te oramos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meu amigo, minha amiga. Seja bem-vindo ao Vozes Gospel Podcast. Como o Luciano falou, estamos aqui para poder dar a palavra que ganha voz. A palavra de Deus ganha voz aqui e o louvor encontra propósitos. Então, eu quero que você saiba de uma coisa. Hoje, ela tem chamado, tem voz, tem propósito. Nessa noite de sexta-feira, temos a alegria de receber uma convidada muito para lá de especial. A Vi pequenininha, talvez ela não lembre, mas eu vi pequenininha, filha de um grande amigo, Pastor Jonas. Uma pastora, ministra de louvor, cantora, escritora, uma mulher de Deus que tem tocado corações com suas canções, livros e ministrações. A trajetória da pastora, que hoje estará conosco aqui, pastora Lívia Pettini. Que honra ter você conosco, fique à vontade, seja bem-vindo. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, sempre junto da Igreja do Senhor, junto do corpo de Cristo. E eu espero que a gente possa aqui desenvolver uma conversa que edifique você que está aí na sua casa, que edifique de maneira poderosa a sua vida. E eu espero contribuir com mais essa parte do corpo de Cristo, que são vocês aqui. Eu tenho certeza que vocês já têm entrevistado muitas pessoas e que têm acrescentado e edificado muito. É para isso que a gente serve, para edificar uns aos outros. Então, eu espero que a gente possa fazer isso junto aqui nessa noite de sexta-feira. Amém. Glória a Deus. Luciano. Glória a Deus. Lívia, é um prazer primeiro estar aqui contigo. Queria que você começasse falando um pouco sobre o seu chamado, não só na música, mas o seu chamado ministerial. Como que cada um tem uma experiência muito peculiar e particular, Alguns são chamados das formas mais diversas, assim. Então, como é que foi na tua situação, no teu caso? Como surgiu esse chamado de Deus? Como você sentiu o toque do Espírito de fato para você começar, digamos assim? Sim, vamos lá. Eu sou filha de pastores batistas, Meu pai, pastor Jonas, minha mãe, pastora Lilian. Então, assim, eu nasci num ambiente eclesiástico. Então, desde criança, eu tô acostumada. Eu não conheço meu pai não pastor. Eu só conheço meu pai pastor. Então, eu nasci nesse ambiente onde a igreja, o reino de Deus, e a presença de Jesus é a prioridade, é o mais importante. Então, eu cresci nesse ambiente. E aí, eu ia, obviamente, igual uma boa filha de pastor, a todos os cultos, a todos os encontros. Naquela época, a igreja não era tão grande, Hoje a igreja cresceu de maneira exponencial, mas a igreja na época não era tão grande. Então, assim, a gente estava lá
domingo, segunda, direto, né? Todos os trabalhos evangelísticos, domingo de manhã, de tarde, porque na época, antigamente, se fazia evangelismo domingo à tarde. Sim. Lembro. Tem um campinho ao lado da sua igreja, né? Tem uma praça ali. Enorme ali. Já fiz muito evangelismo ali com o pessoal da sua igreja e outras igrejas fizeram. Porque antigamente eu acho que as igrejas tinham essa mais a confraternização, né? Se juntavam mais, e aí a gente... Então, assim, eu cresci nesse ambiente, né? Só para trazer um pouco da minha realidade. Então, eu cresci nesse ambiente e, sinceramente, eu nunca imaginei que eu fosse traçar, né? Lá quando eu era criança ainda, eu sempre gostei de cantar, né? Sempre fui muito comunicativa. Então, eu lembro que eu ganhei uma vez um radinho da minha mãe, né? Vermelho, e eu pegava o microfone e começava a entrevistar as pessoas, começava a cantar, vamos agora cantar. Então eu sempre fui assim, no termo popular, eu sempre fui sem vergonha, sabe como é que é? Então eu sempre fui extrovertida, e faz parte da minha personalidade. Não precisava nem chamar para estar lá na frente, já estava lá. Era a sua essência. Então faz parte da minha personalidade. Eu lembro uma vez que eu e minha irmã, a gente foi fazer um dueto, né? Ela é 1 ano mais nova que eu, porque lá em casa é tudo escadinha. Vem meu irmão, 1 ano depois vem eu, 1 ano depois vem minha irmã Camila e 2 anos depois vem minha irmã Carol. Só mulher naquela família? Não, o primeiro é menino. O mais velho é menino. Tá. E 2 anos depois minha mãe adotou mais duas irmãs, né? Que agora nós somos 6. Então, quer dizer, foi a minha grande família. E eu lembro uma vez que fui eu e minha irmã, a gente foi fazer um dueto, a gente era criança mesmo, devia ter, 8, 9 anos. E a gente foi fazer um dueto, ensaiamos tudo direitinho. E quando foi pra frente da igreja, né, as duas ali, minha irmã não ia de jeito nenhum, saiu correndo. E eu falei assim, meu Deus, mas aí eu enfrentei sozinha, né, o desafio, porque eu sempre fui extrovertida. Mas apesar de ser extrovertida, né, ser comunicativa, isso não são requisitos para que você seja um pastor, para que você seja um ministro de louvor. Isso pode te ajudar com a oratória, né? Mas eu conheço muitos pastores, amigos, que que são muito tímidos, mas na hora de pregar, o Espírito Santo faz uma obra tão poderosa e você não diz que eles são tímidos. Sim. Mas no particular eles são super tímidos. Então, essa característica, né, na personalidade não significa que a gente que é um pré-requisito para um chamado, por exemplo. Com certeza. Né? Só para deixar claro isso. Sim. Então, assim, eu nunca achei que eu fosse seguir nessa carreira, né? Cantora, eu digo que eu até já quis ser quando eu era criança, né? Mas eu recebi uma palavra profética quando eu estava iniciando a adolescência, né? Ali no início da minha adolescência e tal, eu recebi uma palavra profética de que os meus salmos ecoariam, né, nos 4 cantos do mundo e tal. E durante muitos anos essa palavra profética me perseguia. E a pessoa falou, posso falar com você? Aí eu pensava assim comigo, meu Deus, já vem os 4 cantos de novo, né? Os 4 cantos já vai vir de novo. E aí essa palavra me perseguia de uma maneira que eu falei assim, meu Deus, eu já entendi, né? Mas sinceramente eu não acreditava naquilo, porque eu venho de uma cultura tradicional. Sim. Né? Eu venho de uma igreja batista tradicional. Então, assim, palavras proféticas não era muito comum, né? Eram bem difíceis de ser digeridas, Sim. Né? E de serem aceitas nesse meio, porque o batista ele não acredita, né, em algumas coisas, né? Não é da doutrina batista algumas questões, né? Como essa, por exemplo. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Sim, com certeza. Mas essa não é uma das coisas que se acredita numa igreja batista. Mas quando eu recebi, eu talvez não tenha, ainda não estava forjada. E, aliás, eu sempre fui meio, entre aspas, rebelde nesse sentido. Porque eu nunca fui uma menina que muito calma, muito quieta, até hoje não sou. Se você me vê ministrando, você que tá aí, tá me vendo, você sabe que com você certeza. me conhece, você sabe que eu não sou muito quietinha. Então eu sempre fui
de uma maneira natural, né, não ofensiva e não proposital, mas de uma maneira natural e espontânea, eu acho que o Espírito Santo já colocou isso dentro de mim de fábrica. Eu sempre fui um pouco à frente, né? Vamos dizer assim, o coral estava lá, né? A Igreja Batista tinha muitos corais. Sim, até hoje, né? Até hoje. Então eu fazia parte do coral das crianças e eu estava lá batendo palma, eu estava dançando e a tia falando, não pode. Não. E sempre... Era só você assim, né? A filha do pastor rebelde, né? Meu Deus do céu. Então, assim, eu tinha muito isso. Mas eu sofri muito com isso, porque eu já fui assim. Ninguém me ensinou a ser assim. Bata palmas. E os salmos, se a gente lê os salmos, é muito latente essa realidade. Né? A Bíblia é muito clara. Quando você estuda... Por isso que eu estudei, inclusive... para responder todos esses questionamentos de não pode, não é assim, dentro da adoração. Você se preparou? Sim. Eu tenho até um curso que a gente já deu lá na igreja e tem alguns trabalhos que a gente faz de imersão em adoração bíblica, que vai falar sobre esse comportamento, né, diante do altar de Deus, dentro da música, por exemplo. Não só dentro da música, mas dentro da música é importante que a gente tenha alguns comportamentos, algumas atitudes que demonstrem a nossa alegria, né? A nossa intrepidez, a nossa vontade, o nosso prazer, né? Regozijar. Tessalonicenses vai dizer, regozijai-vos sempre no Senhor. A palavra regozijar não é só alegria que vem de dentro, é uma alegria externada, é um contentamento poderoso na presença de Deus. Então, assim, eu não posso me regozijar assim. Eu não tenho como me regozijar assim. Não tem como. Então eu preciso expressar, não é só o meu espírito que adora o Senhor, é o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Tudo quanto há em mim quer adorar o Senhor. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Então, assim, existem princípios que às vezes a gente quebra eles e quando você quebra um princípio, você é quebrado por ele. A gente precisa entender que existem princípios que quando a gente quebra, a gente deixa de usufruir. Com certeza. Algo poderoso em Deus, né? Deus tem mais, Deus tem melhor, Deus tem maior. Mas se você se restringir a leis humanas, né, e a tradições humanas, a gente deixa de viver algo poderoso em Deus. Então, assim, por conta de eu... Voltando lá, né, que a gente fala... Voltando lá atrás, por conta desse meu jeito e tal, eu sofri muito, né? Eu ouvi muitas coisas, eu era criança ainda, né? E pelo fato de ser desse jeito e filha de pastor, pronto, aí a coisa somatiza tudo. Soma tudo. Cara. Aí eu era a filha do pastor, eu tinha que dar o exemplo, porque as pessoas têm essa conexão, não todos, né? Tá? Mas muitas pessoas são malvadas no sentido de não entender que uma criança não sabe o conceito e o tamanho da responsabilidade que há num título. Sim. É verdade. Uma criança não sabe. Você é filha de pastor. E daí? Né? Você é filha de pastor. Qual a diferença de ser filho do membro? Exato. Ou de alguém que não é cristão. Sim, Você é uma criança. Independente do lugar que você esteja, de quem você é filho, você vai correr, você vai brincar, você vai ter atitudes infantis. E nessa época, se não me engano, seu pai foi um dos mais jovens a serem pastores da Igreja Batista. Meu pai foi pastor com 21 anos. 21 anos, eu me lembro. De uma igreja. Ele não era auxiliar. Eu sou auxiliar hoje. Mas ele não era auxiliar. Ele tinha 21 anos e ele presidia uma igreja. É muita responsabilidade. Sim, muita responsabilidade. Agora, qual foi também vamos dizer assim, a primeira música, o primeiro louvor que você gravou? E qual a história por trás dessa música? Você se lembra de algum? Lembro. Você tem tanta música, né? Mas de repente... Vamos lá. Como eu falei, o meu chamado foi oriundo de uma palavra profética. Sim. Né?
e essa palavra profética apontava para escrever salmos, né? Foi bem específica em relação a isso. Então, quando eu compus a minha primeira canção, eu sempre gostei de compor com a Bíblia aberta, porque eu acho que a palavra é a vontade de Deus, eu acredito que a palavra é a vontade de Deus. Então, quando você canta a palavra, você não tem erro, né? Então, eu sempre fui eu sempre tive muito temor em relação a isso, né? Ao que se canta, a letra que se escreve e ao que se canta. O que significa aquelas letras com a melodia, né? Exato. Então, a primeira canção que eu escrevi chama-se Bom Pastor, né? Que fala justamente do Salmo 23. Então, algumas coisas eu transliterei de verdade. Que benção. Né? Como é que... A ponte da música fala: conduz-me a pastos verdejantes, em ti eu posso confiar. Mesmo andando em meio ao vale, eu sei, posso confiar. A tua vara e o teu cajado sempre estão a me consolar. Tu és a minha habitação. Então, eu transliterei esse salmo, né, em algumas partes, e muitas das minhas músicas têm a Bíblia. Sim. É baseada na palavra de Deus. Não, e os versículos transliterados. Eu cantei a palavra. A gente fala de pregação expositiva, é uma música expositiva. Né? Isso. Salmo 91, por exemplo, uma ponte acho que essa foi a segunda que eu escrevi, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do meu Deus, direi do Senhor, ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza. Então, assim, é escrita. Eu cantei a palavra de Deus. Sim. Eu gosto disso. Eu gosto de cantar a palavra. Quando eu ensino os meus filhos um versículo novo, geralmente eu faço isso através da música. Então, muitos dos versículos que eles têm decorados, eles vão cantar, para eles lembrarem. Então, eu acho que a música é um instrumento poderoso de adoração, é um instrumento poderoso de ensinamento. Sim. É um instrumento poderoso, né, para trazer o céu para a terra, em todas as esferas, de todos os jeitos, né? Então, a música realmente, a adoração, eu costumo dizer que a adoração não se limita à música, mas a música é um instrumento de adoração. Instrumento poderoso, né? Você falou, me toca muito isso, porque eu sou pastor, né? A gente vê muito essa, digamos, hoje em dia, essa defasagem em relação à própria pregação, né? As pessoas esqueceram de pregar expositivamente, né? Quando eu vejo que a pregação expositiva é mais fácil, digamos assim, que você pega a Bíblia e lança a Bíblia. Sim. É só isso. Hoje as pessoas querem inventar muitas coisas e acabam estragando muito. E às vezes a gente vê isso na música também, né? Quando é muito mais simples retornar e trazer a Bíblia pura, né? A essência da Bíblia, a mensagem que é poderosa da Bíblia, né? Sem uma nuance, sem uma variação. É a Bíblia e ponto, né? Então, sim, eu acho isso fantástico. E assim, aproveitando isso aqui, hoje em dia a música evangélica, né? Claro que a gente não vai fechar nenhum relatório, nada de sentencial aqui, mas assim, a música hoje, você filha de pastor, tem toda essa vivência, qual a diferença principal que você vê da música hoje para a música de, sei lá, de alguns anos atrás, em relação não vou dizer nem ao alcance, que o alcance hoje a gente tem um alcance muito maior do que era tipo há 20 anos atrás, por causa da internet, enfim. Mas a essência realmente mudou alguma coisa, a gente manteve. Eu não quero criar um quadro de terra arrasada, nada disso. Eu queria que a gente cresceu muito. Mas o que a gente vê como diferença principal da música que era feita há alguns anos para a música de hoje? Basicamente assim. Eu acho que você está falando como você enxerga o papel da música na edificação da fé hoje, através das letras, das melodias. Não. Em relação à música cantada hoje, ministrada hoje, qual a diferença? Que tem uma diferença, lógico. Sim. Eu não digo que essa diferença é ruim ou boa, não é isso. Mas que há uma diferença. Como você vê isso? Ou se você enxerga dessa forma? Eu acho que houve um crescimento assim, exponencial. Sim. Tá? Eu vejo muita gente falando sobre... porque antigamente as letras eram mais cristocêntricas. Eu acho que hoje ainda tem muita gente que faz letra. Como antigamente tinha música que não era cristocêntrica também. Tem muito. Eu acho que não, em relação a isso, ainda existe o joio e o trigo. Sim, com certeza. Eu acho que conforme o tempo vai passando, esses dois lados sempre vão existir. É bíblico, né? Exatamente. Mas o que eu acho que mudou
eu acho que inclusive mudou para melhor no meu ponto de vista, tá? É que antigamente as pessoas ainda não entendiam o que era ministrar adoração. Ministrar louvor e adoração, eu sempre digo que você ministra a Deus primeiro. Sim. E aos homens. Mas você ministra aos homens fazendo com que eles se reconectem com o Senhor, fazendo com que eles olhem para Deus. E você não é um palhaço de circo. Vambora, palminha pro alto, vai pra cima, vai, quero ver, tá linda a igreja. Não é nesse sentido. Quando você ministra adoração, você traz uma verdade bíblica, você aponta para a direção, o destino que você acredita que aquela canção ou que aquele tempo de adoração está indo, e você leva a congregação junto com você nessa jornada de adoração. Na jornada, né? Só que, vamos lá, você me perguntou o que mudou. Eu acho que lá atrás a gente ainda não entendia muito bem isso. O Antônio Cirilo, né, ele já caminhava, você vê alguns nomes da música antigos já caminhando para esse lado de uma ministração profética. O meu marido fazendo bagunça. Normal, tranquilo. Ó, esse é o Veto, não adianta, é ele mesmo. Ele tá aqui comigo, não tá comigo, tá? Então, assim, eu acredito que a gente ainda não entendia. E esse papel do ministro de louvor, pelo menos eu vou falar da minha realidade, porque eu não posso falar de outro. Sim, tá? O que você experimenta e o que Isso. você está experimentando atualmente, Exatamente, eu vou falar da minha realidade. Então eu vi assim, vamos cantar o hino tal, né? Aí o regente ia lá e né, vinha e começava a reger. Ok, era ruim? Não, era música que adorava, que exaltava o Senhor e tal. Mas hoje, e a gente canta muitos hinos ainda hoje, eu sou uma apaixonada por hinos. Eu gravei 3 ou 4, amor. Eu gravei alguns deles, né? Como Agradecer a Jesus, eu gravei. Grandioso És Tu, eu gravei. Ou Com Grande És Tu, né? Depende da versão, eu gravei. Então, assim, eu amo hinos e acho que eles têm o seu lugar especial. Sim. Né? Mas a gente ainda não entendia como ser um ministro de louvor e adoração. A gente ficava muito apegado a ensaiar corais, né, a preparar tecnicamente as pessoas ou ter alguém dirigindo a adoração tecnicamente preparado. E separando vozes por vozes, essas coisas, né? Tecnicamente. Mas a gente esquecia que um ministro de louvor e adoração esquecia ou não sabia. No meu caso, não sabia. Eu acho que não sabia, tá? Eu acho que não esquecia. A gente não foi ensinado a isso. Não foi orientado a cultura, né? Exato. Não era cultura. Não tinha isso como cultura. Então, quando você não tem alguma coisa enculturada, né? Você não sabe. Simplesmente você não sabe. Ninguém te mostrou isso, apesar da gente ter a Bíblia, né? Sim, sim. Mas a gente não sabia, a gente, é como se a gente fosse colocar dentro de uma caixinha, né? Sabe aqueles hamster que são, fica aí. O mundo é enorme, mas a gente só vê aquela caixinha. Mesmo que na Bíblia, você sabe, tudo que você quer saber ou quer conhecer, tá tudo ali na Bíblia. Tudo ali, os salmos só que ainda estava meio, vamos dizer, tímida. As pessoas estavam tímidas para poder encontrar essa razão da ministração, né? Eu acredito nessa timidez, mas eu acredito nessa timidez provocada pela tradição. Sim, quem eram os tradicionais. Quem já não era tradicional. Mas a gente nem... Assim, é interessante demais. Provocada pela tradição. Porque era algo natural. Era natural. Era o que tinha pro momento. A gente não via problema. Só que conforme você caminha com o Senhor... Ele vai te mostrando. E você vai evoluindo. Para onde ele está indo e aonde ele está, na verdade. A gente estuda lá na igreja uns livros de maturidade. Um deles chama Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. E ele fala justamente que a gente precisa caminhar na direção que Jesus está indo. A gente precisa ir na direção que Deus está indo e nos juntar a Ele na missão. Mas não, muita gente quer orar a vontade de Deus,
mas assim, de uma maneira que ele dê um jeito de fazer a minha vontade. Exatamente. Não, você caminha em direção à vontade dele. É Né? isso aí. Deus não se adapta ao que eu quero, eu me adapto ao que ele quer. Então a gente precisa entender isso. Então eu acho, só para fechar a sua pergunta, que a gente tem evoluído numa questão bíblica em relação à música. Ainda tem muita coisa errada? Ainda tem. Sim. Músicas, por exemplo, vingativas dentro da... É. Eu acho isso um absurdo, mas tem músicas que não glorificam a Deus em nada, né? Não tem nexo, nem Não contexto. tem. É uma música que contende, né? Uns irmãos contra os outros. contra É os uma outros. coisa assim que eu realmente tenho dificuldade em entender uma coisa dessa, né? Porque isso não é nada Claro que bíblico. Então, ainda existe coisas erradas? Ainda existe e ainda vai existir. Vai existir. Mas eu acredito que a gente tenha crescido, sim, nessa área como igreja. Tem músicas antigas, porque eu não sou... Eu amo músicas antigas, mas eu não sou saudosista ao ponto de não deixar entrar o novo, né? Sim. A Bíblia diz que, lá em Apocalipse, em Salmos também, que a gente precisa... que Deus gosta de ouvir um cântico novo. Então, o cântico novo, apesar de estar apontando para algo espontâneo, fresco na adoração, eu acho que a gente precisa estar sempre aberto à criatividade. Por quê? Porque o nosso Deus é criador. Sim. Se nós somos feitos à imagem e semelhança dele, nós somos seres criativos. Com certeza. Cada um na sua área. Eu musical, poeticamente, né? nessa veia artística. E cada um no seu chamado tem essa criatividade como cerne da vida. É Por isso aí. quê? Porque nós somos imagem e semelhança de um Deus criador. Luciano, Perfeito. ela está falando na parte da música, cantora, ministra de louvor, mas ela tem algo interessante, que é o quê? O dom da escrita em sua vida. Ela é escritora também. Vamos falar um pouquinho sobre essa sua veia, né, transformadora, porque a pessoa que escreve, eu escrevo, a gente transforma vidas através do que nós colocamos na mídia, ou em livros, ou em papel, né? As pessoas, até na própria pregação, quando a gente vai pregar, eu, por ser radialista, então eu sempre escrevo tudo que eu vou fazer, não adianta. Aí na hora o Espírito Santo vai e muda e tal, mas Sim. tudo bem, mas eu escrevo. Eu não consigo, tudo que no roteirinho legal, às vezes vou lá, não, mas é o que Deus vai. Eu queria que falasse um pouquinho, eu sei que você Aqui. tem um devocional, tem livro, esse aí é o que? O seu Esse é o devocional. Devocional Primícias. Tem 90... Fala um pouquinho sobre essa tua experiência, cara. Eu achei interessante, eu vi no seu Instagram, né? Aí depois eu conversando foi até com o teu cunhado, Vinícius, não, ela tem lá, ele falou assim, pô, legal. Vinícius sempre apaixonado pelo Vitor, não sei porquê, cara, irmão, cara. Eu acho que é porque ser mais velho, né? Então tem que tomar conta. Eles são muito mais ligados. novo, né? Graças São a muito. Deus, Graças né? a Deus por Porque isso, tem né? irmão que não se fala, né? Ô, dona Tiveram Jaqueline, a ótima- senhora cuidou bem deles. Tiveram uma ótima criação, graças a Deus. Briga normal, né? Que a gente briga Natural, igual. isso é normal. Igual os meus irmãos também. Um né? tocava Somos bateria e o outro tocava teclado. Sim. Ele nunca te acompanhou. Quem, Eu Vitor? cobrei, ele- Muito, me É? acompanhou muito no início. Teclando? Muito. Porque ele é tímido, né? Sim, Ele Vitor é tímido, eu Pô, sei que ele é tímido. Quem conhece de verdade o Vitor vai dizer que ele não é tímido. Porque ele é bagunceiro muito, ele é muito... Oh, muito mais do que o Vini. Muito mais do que o Vini. Ele é O Vini muito é bagunceiro. brincalhão. Os dois são bagunceiros, né? São, eu sei que é. Mas Vitor é mais tímido, assim, na frente de pessoas, principalmente que ele não conhece, ele é mais tímido. Mas ele fez parte muito do início. Na verdade, quando a gente casa, né, eu costumo dizer que o chamado da minha vida. Não, é um chamado familiar. Eu falo na minha casa que a gente é um time. Sim, com certeza. Claro que Vitor tem habilidades que eu não tenho, para a glória do Senhor Jesus, né? Amém. E eu tenho habilidades que ele não tem também, para a glória de Jesus. E unindo, A gente se completa. Completa. Eu falo, por exemplo, até provavelmente vocês falaram com ele para eu vir aqui, porque
Ele que é o cara da logística. Eu né? detesto logística. Eu sou péssima de memória. Se eu não escrever, eu esqueço tudo. Eu e o Luciano fomos lá na igreja para poder falar com ele. Então. Senão eu não conseguia achar ele. É porque ele tem uma vida bem corrida também, ele trabalha bastante. Mas ele tem essa coisa do administrativo, né? Ele tem um chamado pastoral para isso, né? Ele é bem organizado. Muito, é. Então, ele é essa parte do ministério, que é um ministério nosso, Sim. né? Então, ele é essa parte logística, né? O Vitor, ele, tipo assim, eu não preciso nem falar nada, ele já vem com tudo pronto. Ó, aqui, ó, vamos fazer assim e tal. Se a gente vai viajar, já tá tudo pronto. Tem mulher que ela que combina a viagem. Ele não, lá em casa é tudo ele. No supermercado é ele que vai? Muitas vezes, né, amor? Mas eu também vou. Não, isso é dividido. Mas muitas vezes ele que vai. Mas lá em casa a gente fala que a gente é um time, né? Sim, com certeza. Então, quando a gente traz isso, porque tem casais que competem, eu já vi muito isso. Competem entre si, dentro de casa, no ministério, isso é uma coisa horrível, né? Porque se nós somos um só, a gente precisa... E a gente já competiu no início, né? A gente, quando não entendia isso, a gente chegou a competir no início, mas a gente entendeu que a gente é um, e um não compete. Uhum. Como que eu vou quebrar a minha própria carne, né? E Paulo vai até dizer isso sobre o corpo de Cristo, né? Eu não posso. Se a gente é um corpo, a gente precisa ter essa unidade. Mas falando do livro, né? Vocês me perguntaram do livro, a gente fala muito, né? O Primícias, ele nasceu, na verdade, em dezembro de 2023, quando eu estava orando, para que o Senhor pudesse me direcionar para o próximo ano, 2024. E o Senhor me direcionou para fazer uma lives diárias, lives diárias. Eu tenho acompanhado algumas. Durante 180 dias, foram dias específicos. Então, durante 180 dias eu faria lives devocionais. Porque a ideia, porque eu falei assim, mas Senhor, eu já faço meus devocionais, já tá tudo bem. Eu sempre fiz devocionais. Eu fazia os meus devocionais, escrevia e colocava as minhas percepções baseadas no texto que eu estava lendo. Então eu sempre fiz. E Deus falou assim, agora você vai fazer com outros, porque eu quero que você ensine como fazer a outros. Uhum. Então eu comecei a fazer isso. O combinado era de segunda a sexta no meu Instagram. Eu fazia essas lives. Sábado e domingo eu entregava. Porque esse material aqui, antes de ser impresso, ele foi dado todo de graça para quem estava fazendo as lives comigo. Então eu dei, né? Eu e uma amiga minha que cooperou muito também nessa missão, Luana, um beijo para você se você estiver assistindo. E ela, com um carinho muito grande também, ela preparava os devocionais, eu mandava para ela preparava de uma maneira linda e distribuía. A gente tinha um grupo não era WhatsApp não, qual o nome? Telegram. A gente tinha um grupo no Telegram e a gente enviava esses devocionais diariamente para as pessoas. E as pessoas podiam, no dia seguinte, participar desses devocionais. Foi assim que surgiu Primícias. Né? A gente fazia 7 horas da manhã porque Primícias é sobre primeiro. A primeira parte de uma colheita. Então, a gente entendia que a primeira parte do dia a gente consagrava ao Senhor, estava na presença dele e entregava. O interessante desse devocional, uma peculiaridade na verdade, é que ele foi feito, como eu não sou muito tradicional, como vocês já ouviram algumas coisas. Com certeza. Eu não poderia fazer. Eu te acompanho, eu sei quanto você... O Jássimo Amor é tradicional, você não é, né? Exatamente. Tô um pouquinho fora da curva, né? Mas Jesus me ama, amém. Ela me lembra, sabe quem? Vlad e Eliana. Vlad fazia isso mesmo. Ela ficava rindo e tal, agora era incrível, cara. Ela foi lá na igreja do teu pai várias vezes que eu levei. Cara, é incrível. Vocês... assim, eu acho interessante... Não é por ser filho de pastor nem nada, mas você tem a sua convicção, você tem o seu propósito, independente. Talvez eu te perguntasse, mas seu pai e sua mãe te apoiam nesse sentido? Seus irmãos te apoiam? A igreja te apoia? Mas eu sei que isso é irrelevante, porque você foi a escolhida de Deus para fazer isso. Amém. Não foi o Vitor, não foi o pastor João, o pastor Ali, foi você. E muitas das vezes quando você escreveu isso aí, talvez foi com o propósito de
abençoar vidas e ganhar vidas. Sim. Porque esse seu livro aí, eu vi algumas coisas e tal, não o livro em si, até no dia que eu acho que você fez o lançamento, eu estava querendo ir, mas eu infelizmente estava viajando e não pude ir. Até minha esposa falou assim, minha esposa não gosta de ir muito em igreja de ninguém, porque ela é quadrangular, pastora, missões, então ela não gosta. Porque, tem a minha igreja, não sei o que e tal, e ela é diretora de curso, de ID, essas coisas da igreja. Sim. Então, aí eu falei, filha, aí às vezes eu vou. Sim. Aí o pessoal falou, cadê a tua esposa? Eu falei, Tá ela lá. tá lá fazendo as coisas dali, é vovó. Tem 2 netas, né? Então as netas gostam de ir lá para a chácara, né? A gente mora no Rio da Prata, então ela gosta de ir para lá, as meninas. E minha mulher gosta, ama as minhas netas. Então aí eu falei assim, gente, ela tem uma unção diferenciada. Porque eu te acompanhei, vi algumas coisas, algumas pessoas que eu conheço falam assim, não, a Lívia está toda hora na mídia digital. Eu falei assim, é uma influencer cristã? É uma coisa até difícil, né? Porque estar na rede social... Às vezes é bom, às vezes é ruim, né? Na verdade é algo que exige muito tempo nosso. As pessoas não têm noção disso, né? Para você preparar um conteúdo, primeiro que você está trabalhando com a palavra de Deus, você tem uma responsabilidade, né? Assim, absurda. Você não pode falar de qualquer jeito, qualquer coisa que vier na sua cabeça, não. E o teu produtor é aquele cidadão ali, porque eu vejo nas férias vocês estavam e ele filmando, fazendo tudo, várias vezes, eu sei porque. Eu boto ele pra trabalhar. Põe ele pra trabalhar. Mas o salário é bom dele? Hoje, é lógico, maravilhoso, melhor de todos. O melhor que ele poderia querer. Deus? Tá bom. Então, na realidade, só fechando a questão do devocional, Deus me deu uma estratégia para que esse devocional fosse lido por todos, não só por cristãos, né? Então, eu usei para os títulos de cada devocional expressões que a gente usa no nosso dia a dia, que as nossas avós falavam, que as nossas mães falam hoje. Por exemplo, basta cada dia o seu mal, né? Até bíblico isso. Outra coisa, outro título aqui, né? Devagar se vai ao longe. Quem te viu, quem te vê. Querer não é poder. Tem até uma frase do Chapolin que fala: a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. É um dos títulos do devocional. Isso chama atenção, né? Isso. Muito bacana. Aí tem: fala o que quer, ouve o que não quer. Né? Cuidado para não trocar gato por lebre, não abandone o navio. Então, todos eles, mais perdido que cego em tiroteio. Então, todos esses devocionais têm um título. É um título para chamar aquela pessoa que às vezes nunca entrou numa igreja. E eu falo para todo mundo: se quiser dar um presente, dá um devocional. Porque eu tenho certeza que se a pessoa não for pelo amor, ela vai ficar pelo menos curiosa para saber o que está escrito ali, né? Então essa foi uma das estratégias que o Senhor me deu nesse tempo para poder servir, né? Para conectar, e eu coloco aqui, conectando filhos ao Pai, porque eu acredito que essa seja a minha missão da vida. Ou através da música, ou através da escrita, ou através de um sermão, ou através da minha própria vida, porque a adoração não é sobre fazer algo para Deus, mas é sobre ser quem Deus quer que você seja em todo o tempo. Muito bem, a gente vai dar continuidade, peraí, deixa eu só falar aqui de um projeto aqui da Anunciarte Produções, que é o projeto ASAF. São cursos de musicalização infantil, musicalização sênior, a partir de 60 anos. Viu? Você ainda tem que esperar. Eu tô fora ainda, eu por posso. Enquanto. Você curso já está básico na de faixa. Música, curso livre, violino, canto, bateria, teclado e muito mais. As informações, telefone 21 995 408154. Tá? E quem se inscrever na semana do podcast terá um grande desconto. Tá? Então não deixe de entrar em contato. Luciano, fala daquela revista que está apoiando a gente. Antes de mais nada, dar um abraço pro Marcos, né? Marcos Abreu, meu parceiro. Pastor Marcos Abreu, da Atitude, né? Atitude Campo Grande, Cachamorra. Então, a revista Elite N10, a revista que é do Marcos, é uma revista assim, que tem uma circulação muito grande no Rio da Prata, Cabo Sul, Zona Oeste. Então ele está nos ajudando, nos apoiando nessa também. Então, se você quiser colocar sua empresa lá para divulgar,
É uma ferramenta muito boa, ele está tendo uma tiragem muito bacana, muito interessante. Então entre em contato com a gente, só falar comigo, com o Graciano, a gente vai passar o contato dele para você ir também nas nossas mídias. Você sempre tem a revista lá, os anunciantes, enfim, vale a pena. A gente quer agradecer ao Marcos por esse apoio aí. Revista Elite N10. Muito bem, lembrando também para você que eu lancei em julho a primeira edição da revista Gospel Retrô. A revista Gospel Retrô surgiu, eu e o pastor Xande, do Grupo Stéphanos, começamos um evento junto com o Mogeg, do Belo Suíte, o Gospel Retrô ao ar livre, para ganharmos almas a Jesus, aquelas coisas, né? E eu consegui com que... Deus, né? Deus me usou para que eu pudesse aproveitar esse período, né, das experiências que fizemos dos eventos ao ar livre. Nós estávamos até comentando aqui, né, sobre isso, que ultimamente não está tendo muita evangelização, mas Deus tem me despertado para esse interesse. Então eu surgi essa revista Gospel Retrô no mês de agosto, ok? Foi? Deu problema aí? Posso ir? É que ele está me mandando aqui. Aí deu um problema aqui, mas tu tá já editando aí, né? Então tá bom. Vamos lá. Revista Gospel Retrô, tá? Ela tem momentos inesquecíveis da música cristã das décadas de 80, 90 e 2000. Se você quiser uma versão digital, só falar comigo, ou com o Luciano, ou com o Fernando aqui na produção, e a gente envia para você. São 20 páginas. Eu tenho várias pessoas... E depois em off eu vou até conversar com a pastora Lívia, se é interesse dela de repente começar a fazer os devocionais, que é eu mesmo que faço, né? Mas porque algumas coisas eu tenho que fazer, outras as pessoas escrevem e tudo, né? Sim. E por quê? É uma forma de evangelizar. Não cobro nada na revista. A maioria que está cooperando são pessoas maravilhosas que tem. Ele escreve sobre escatologia, que é a área dele, né? E o Fernando escreve mais sobre negócio de cultura. Na revista a gente põe também esse lado aí, que é importante. E por que eu estou falando isso, gente? Para que você nunca deixe de lembrar dos bons momentos do primeiro amor quando você chegou na casa de Deus. Porque tem muita gente que chega ao primeiro amor, mas é tão chato, né? E chega agora, deixou de ser chato, esfriou, né? Não é mais aquela panela de pressão, agora é uma panela sem pressão nenhuma, né, Luciano? Então, meu amigo, eu estou aqui na terra, se Deus me escolheu, foi Deus que me escolheu, não fui eu que escolhi Deus, é para eu ganhar almas, para que as pessoas possam ser batizadas, possam ser imersas, e que o velho homem saia e que entre um novo homem, tá? Luciano. A gente, não sei se você terminou de falar do livro, você já terminou o raciocínio assim? Acho que sim. A gente falando de música, eu sempre lembro a música no Brasil, né? A música no geral, mas trazendo pro evangélico, pro gospel. A gente tem nos Estados Unidos uma valorização, acredito, muito mais ampla em relação aos cantores, aos artistas. E a igreja nos Estados Unidos ela é fonte de cantores, né? Se você for olhar os grandes, por exemplo, Aretha Franklin, Whitney Houston, só para citar alguns, Michael Jackson, Elvis Presley, só esses quatro, a base deles é a igreja, eles começaram na igreja, no canto coral e tudo. E isso a gente vê também na igreja evangélica. Se a gente for olhar, os cantores hoje também têm base muitos na igreja evangélica. Então, assim, essa base que você muito mais por ser filha de pastor, não trazendo nada pejorativo por isso, né? Eu sei que o filho de pastor sofre muito, né? Eu tenho 2, eu sei muito bem disso, mas assim, como você se sente nesse meio? Num ambiente que te dá essa condição a igreja evangélica dá isso, né? A igreja evangélica ensina muito, a gente tem vários estudos de pessoas, de crianças inclusive, que crescem, que têm uma habilidade proveniente da própria igreja, porque desde cedo a gente está, principalmente que foi nascido e criado na igreja, desde cedo a gente está com o microfone na mão, a gente está cantando, a gente está comunicando, isso é natural da criança. E como isso te ajudou, né, durante a sua trajetória, e como você vê essa parte essa vivência, né, de igreja ajuda muito, né? Como isso foi na tua experiência de crescer nesse ambiente, assim, você já falou um pouco sobre o seu chamado, mas eu digo até para
de repente, eu creio que tem muita gente, as igrejas têm muita gente com potencial que muitas das vezes estão meio que escondidos, né? E podem levar isso para um nível maior. Eu acho que hoje, não tenho certeza, a gente tem uma ferramenta maravilhosa que é a internet hoje. A gente pode investir melhor nisso. Então, assim, nesse ambiente de 2025, nessa novidade, pra gente, eu tenho 50 anos, para mim ainda é muita novidade ainda. A gente está muito novo nessa ideia de internet. Se você for olhar nesse aspecto histórico, a gente tá engatinhando agora, a gente está começando agora, na verdade. Então, como isso pode ser uma ferramenta, inclusive para edificação espiritual de centenas de milhares de pessoas? De crescer, de crescer dentro de dar uma de um sequência, ambiente eclesiástico, né? Como isso pode e de você achar seu dom e cooperar nessa forma. Eu acredito que a igreja, ela estruturada, né? Ela é uma plataforma para você se desenvolver, né? Porque um corpo baseado no que o apóstolo Paulo nos ensina, né? Um corpo, ele não pode viver de maneira isolada. Um braço não pode se desconectar, né? Do ombro e do tronco para poder ter a vida sozinho. Então, há crescimento na unidade. O crescimento e o desenvolvimento vai se dar a partir da unidade. Exato. Então, quando a gente, como igreja, entende o poder que há na unidade, cada um ocupa o seu espaço. Né? É importante a gente entender isso. Cada um, uma vez eu até preguei sobre isso, cada um no seu quadrado. Cada um ocupa o seu espaço, sendo o que Deus criou para que nós sejamos, quem nós, né, fomos criados, porque é sobre ser quem você foi criado para ser. Tem gente que, e por causa da internet, o pastor falou sobre isso, né? Por causa da internet, a gente olha a vida do outro e fala assim, uau, que vida grandiosa, que vida maravilhosa, eu quero ser... Agora foi eu que encostei. Eu quero ser o que essa pessoa é. Mas você nasceu com um propósito e uma missão. Você não vai florescer, nós não vamos florescer onde nós não temos capacidade de florescer, porque essa capacidade vem do próprio Deus. Quando ele cria a gente, ele, por exemplo, Ana vai orar pedindo um filho. Samuel vai entrar nesse contexto para ocupar um lugar específico. Então, o específico. Exato. Eu gosto desse exemplo de Samuel porque é perfeito para nós. Então, Ana chorando quer ter essa necessidade de ser mãe, de maternidade suprida, até porque naquela época era uma vergonha muito grande você não gerar, né? Então, assim, Ana vai pedir um filho, porque ela não queria ser mais humilhada por Penina. Ela queria ser mãe. E, em contrapartida, Deus precisava de um profeta. Por quê? Porque Eli estava omisso a uma situação que estava acontecendo no templo. Os seus filhos estavam profanando o templo. Então Deus já não estava satisfeito com Eli e os seus filhos. Então Deus precisa de um profeta e Ana precisa de um filho. A oração que Deus responde é a oração com propósito. É a oração que Deus quer fazer na terra, é a vontade de Deus. Então, qual é a oração que Deus responde? A vontade dele. Então, Ana ora e quer um filho. Deus responde com um profeta. Isso. Então, só pra gente fazer a adaptação aqui para os nossos dias. Quando você tá no lugar errado, você não floresce. Então, quando você vê alguém florescer, você fala assim, uau, que lindo, mas ela tá no lugar certo. E muitas das vezes você até ignora aquela situação, né? Por que ele está assim e eu não? Quantas pessoas eu já vi nos lugares errados achando Paulo? Paulo achava que estava no lugar certo. Achava que estava com a motivação certa. Matando cristãos. Ele só é confrontado quando Deus derruba ele no chão. E fala assim, por que me persegues? Então Paulo traz, Jesus vai confrontar ele no porquê dele.
na motivação dele. Aí, o seu porquê tá errado, sua motivação tá errada. Então, o que vai acontecer? Deus, se a gente tiver com a motivação errada, por mais que a gente queira fazer o bem, porque quem está servindo na igreja, eu não acredito que esteja querendo fazer o mal. Sim, né? A não ser que seja um satanista, um enviado do inferno, para trazer confusão. Mas fora isso, eu acredito que as pessoas estejam ali com o coração disponível, né? Sim. Querendo realmente somar para o reino, mas estão com a motivação errada, estão no ministério errado, no lugar errado. Então, eu acredito que a gente floresce toda vez que a gente está no lugar certo. Seja na área musical, seja em outras áreas da igreja, né? Porque a gente tem ali professores da EBD, por exemplo, professores de escola bíblica, professores... A gente tem alguns cursos na nossa igreja que é específico para mulheres, para família. Todas essas pessoas que estão trabalhando nesses ministérios, a importância delas eles são tão importantes quanto eu que estou ali na frente conduzindo um momento de louvor. Sim. Quanto um pastor que está pregando é um a mensagem. Corpo, né? É um corpo. É uma engrenagem que tem que Porque funcionar. quando essa pessoa está servindo num ministério de mulheres, num ministério da família, ela está mais perto do indivíduo e ela está podendo abraçar, segurar. Coisa que numa pregação, por exemplo, a gente não consegue fazer. Sim, com a certeza. gente aponta o destino, a gente aponta a palavra, a mensagem. Olha, Deus está levando a gente para isso aqui. Mas o contexto individual vai ser lidado ali em pequenos grupos. Então, professores da escola bíblica, professores de criança, pessoas que estão cuidando dos bebês, elas são tão importantes quanto alguém que está pregando. Sim, com então, certeza. eu não posso... uma vez eu ouvi uma pregação que me tocou muito sobre... A pessoa comparava esses lugares, esses ministérios na igreja como pedras. Então, as pedras maiores... E esses dias a gente estava até lendo isso na Bíblia, só que eu não lembro aonde. As pedras maiores, elas servem de sustentáculo, né? Para sustentar uma estrutura, mas elas não aparecem. É verdade. São aquelas pessoas que estão orando, estão como um intercedendo, alicerce, né? como um alicerce. As pedras preciosas, que são aquelas que todo mundo quer, são as mais brilhantes, são geralmente as que aparecem, mas são geralmente as mais sensíveis também. Aquelas que eu trabalho com artista há muitos anos. Porque não é porque a gente está no altar que a gente não é artista. A gente tem uma alma de artista. Você vai ver Bezalel, quando vai construir o tabernáculo de Moisés. Ele era um artista. E ele foi escolhido a dedo por Deus. Porque não é qualquer um que pode fazer isso. Então, o artista, ele tem um preparo. Por exemplo, eu quero fazer parte do Ministério de Louvor, mas eu não sei tocar direito. Eu não sei cantar. Então, você não pode fazer parte. Não pode. Tem que se preparar. Você tá entendendo? Então as pessoas às vezes querem fazer parte, por quê? Porque tá olhando, tá achando bonito, mas ninguém tá vendo a semeadura. A dificuldade que é você treinar. Ensaiar, treinar. Quanto muito tempo você complicado, precisa ensaiar, treinar uma música? Quanto tempo você dispõe para fazer aquilo ali? Então assim, é muito fácil olhar para algo pronto, né? Eu cheguei aqui, uau, que estúdio legal, mas eu não vi o trabalho que deu. Para construir isso aqui. Vocês estão construindo algo no Senhor. Sim. E eu sei que vocês estão pagando preço para isso. Então, olhar esse podcast, por exemplo, pronto, né? Abençoando, edificando a sua vida, você vai achar, uau, que incrível, eu quero fazer um podcast também. Todo mundo fala mas você isso, não mas sabe, não é assim que se faz. Você não sabe o quanto né? Custoso, né? Quanto é custoso e as sementes que são plantadas, né? Para que aquilo floresça. Então, eu acredito que quando a gente está no lugar que Deus colocou a gente, né? Para estar, a gente floresce. Preciso isso. A gente floresce. Muito bom. Porque historicamente, a igreja, ela muitas das vezes não agiu assim. E muitas das vezes não age. Você falando de pontos específicos, a pessoa trabalhar... Às vezes, até pela necessidade da liderança, eram colocadas pessoas sem nenhum preparo. Inaptas. Exato, para ocupar uma função que não era dela. Né? Eu lembro que uma vez eu fui chamado, eu sou péssimo com números. Eu fui chamado para ser tesoureiro de uma convenção de igrejas nacionais. Assim, aí era na hora, foi um congresso até lá em Campina Grande, aí, pastor, quer colocar teu nome para concorrer? Eu falei, eu? Você tá louco? Aí ele falou assim, não, é porque não tem ninguém para concorrer, olha a visão. As pessoas aí, estão se eu colocando aceitasse, pessoas no lugar errado. Mas aí se eu aceitasse, exatamente, mas se eu aceitasse para servir, não, e aí tem uma coisa, não pode dizer não a Deus.
Você pode, para Deus você não vai dizer não nunca. Agora, para a igreja você pode dizer não quando você quiser. Exatamente. Porque muitas das vezes não é Deus aquilo lá. E aquele homem que chegou para mim, não era Deus que estava agindo, com certeza. Ele queria tapar um buraco, eu falei, claro uma que brecha. Eu falei, estou fora. Mas muitos acabam aceitando, eu estou falando de tesouraria, mas qualquer área, né? Fica aqui, diaconia na igreja, eu sofria com isso há um tempo atrás. A gente tem que escolher diáconos. Poxa, fulano fica legal na porta. Onde está especificação na igreja, na Bíblia? Não, olha, você para ser um bom diácono, um obreiro tem que ficar bem na porta. Você tem que ter uma boa postura para ficar na porta. As delegações, o que pede, né, para os requisitos para um diácono, está lá. Paulo vai falar especificamente, direitinho, mas uma dessas não é a porta. Mas muitos eram colocados assim e acabavam ficando. Então o que você falou foi preciso. Se achar o lugar certo para você servir. Isso Deus indica pra gente. Tem que estar com a mente aberta, com discernimento. Sim, e assim, a gente, como que a gente encontra a vontade de Deus? Como a gente consegue ouvir a voz de Deus? São perguntas que às vezes me fazem também. Sim. Quando você está em contato direto com Ele. Dentro de um relacionamento com Ele. Eu quero ouvir a voz de Deus, mas não abre uma Bíblia, não ora. Como é que você vai ouvir a voz de Deus? Ainda reclama. Tá ouvindo música secular o dia inteiro. Ainda reclama, Deus não fala comigo. Tá em rodas de fofoca. Pois o celular é uma bênção, mas isso aqui também pode ser uma roda dos escarnecedores. Sim, quantos grupos celular você tem? Pode ser um instrumento para você levar algo bom, mas também um instrumento que pode ruinar a sua vida. Com certeza. Porque na realidade a adoração ela sempre tem dois lados. Sim. Você pode adorar a Deus ou adorar o diabo. Você tem dois lados. O dualismo, exatamente. Então assim, as coisas, a tecnologia ela vem para ajudar, né? Eu tenho esse princípio. Eu acredito que quando as coisas são criadas para de alguma maneira ajudar, mas o homem corrompe como é de toda a história, né? Não todas as coisas que são criadas, porque tem homens maus também que criam coisas ruins, né? Mas assim, vamos partir do celular. Eu acredito que seja uma ferramenta excelente. Quantos testemunhos eu recebo aqui? De vídeos do devocional ou de palavras de ministrações que as pessoas receberam através da internet que impactaram a vida delas. Eu tenho uma música que é a mais ouvida, né, de todas as minhas músicas, que chama Santo, né? E essa canção, ela chegou na África. Eu nunca na minha vida ia imaginar uma coisa dessa. Quando você vou compor uma música porque ela vai chegar na África. Mas é a palavra profética entrando em ação. Dos né? 4 cantos, né? Exato, é a palavra profética. Às vezes você acha assim, eu vou botar o meu pé lá. Não sei, quem sabe, né? Talvez um dia, né? A gente não pode descartar, porque Deus é um Deus de milagres, né? Mas chegou lá, a minha voz chegou. Então a gente precisa entender que se a gente caminhar segundo a vontade de Deus e ouvindo a direção do Espírito Santo, a gente vai fazer coisas extraordinárias. O problema é a preguiça. É isso aí. As pessoas têm preguiça de ler. Gente, não é todo dia que a gente quer ler a Bíblia, não. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Mas não é todo dia você acordei, que alegria, eu vou ler minha Bíblia, vou orar, vou ficar na presença do Senhor. Todo dia você sente isso? Não, tem dia que você não quer vir pra cá. Tem dia que você não quer trabalhar. Sim. Tem dia que você não quer. A gente é humano, a gente tem um corpo físico, né? Que cansa, que desanima. Claro. Mas o que acontece? Lembra de Elias? Desgastado, já entrando em depressão, né? Aí Deus vai lá, vambora, ainda não acabou não. Então, se você tem intimidade com o Senhor, se você tem intimidade com o Espírito Santo vai trazer você de volta. Vamos lá. Fortalece, você tem que ser fortalecido, igual Josué. Moisés morreu, Josué tinha que assumir o lugar dele. O que Deus fala pra ele? Seja forte e corajoso. É interessante com Elias, né, que parece que Elias está lá, só sobrou eu, coitadinho de mim. Aí Deus fala, garotão, tem mais 7 mil que não se dobraram lá, levanta e anda, vai. Então, assim, às vezes a gente tem que ter isso, pastor, mas a gente tem que se colocar nessa disposição. Eu acho lindo, quando você falou, a gente tem que esclarecer isso para o povo. O fato de nós sermos cristãos, e muitas das vezes até mais de sermos líderes, não tira de nós esse desânimo que pode aparecer no dia. Sim. Tem dia que eu não estou com vontade de ir à igreja. Não. Não, mas é que
pastor, se eu falo que é absurdo não acontece. E não é pecado. Não é pecado, não é natural. pecado. Agora, eu não posso fazer disso, dessa exceção, uma regra. E hoje eu tô assim, amanhã eu vou estar assim também, e depois aí já era. A chama e vai nem se dobrar apagar a sua carne. Exatamente. É o espírito. A carne tem que estar submetida ao espírito. Luta, né? É a nossa maior luta. E às vezes, nesses dias mais difíceis, são dias onde a glória do Senhor se manifesta, né? Perfeito. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Perfeito. Então, no dia que a gente está fraco, a gente vê o poder de Deus se aperfeiçoar. Quantos dias eu acordei? É igual treinar, né? Eu falo muito sobre academia, sobre treino, porque as pessoas falam, tem uma disposição para treinar? Tenho não. Eu vou na força do Senhor, Jesus Cristo, e às vezes na força do ódio. Mas vai, né? Mas vou. Mas aí você pega a sua Bíblia, deixa pertinho de você, bota na sua cabeceira da cama, você abre, lê e o Senhor vai começar a ministrar com você. E vai ter dias, eu gosto de deixar isso claro também, que a glória de Deus vai descer, pastor. Sim. Meu Deus, que encontro maravilhoso. Vai ter dia que tu não vai sentir nada. Não vai, exatamente. Vamos fazer Tudo uma bem. coisa? Vai mesmo. Eu quero saber um detalhe interessante aqui. Até minha produção está perguntando aqui. E a sua nova música? Vamos falar um pouquinho dela? Meu Deus, eu não sei da minha nova música ainda. Na verdade, nesse tempo, né, é até uma coisa que tem acontecido comigo e isso abalou um pouco, né? Talvez os planos, né, físicos, não os espirituais, né? Sim. Não os que já estão nos planos de Deus. Mas esse ano, né, fazendo alguns exames, eu descobri que eu estava com uma... Eu tô com com um nódulo, né? Sim. Mas eu nasci, né, com um problema de nascença. Eu não sei explicar tecnicamente isso, tá? Certo. Mas chamam de microweb, que é como se eu tivesse uma prega vocal que abre e fecha, menor do que geralmente uma pessoa normal tem. Sim. Então isso dificulta para eu cantar, para eu falar, mas eu sempre lidei muito bem com isso. Mas até você então. força... Eu acabo forçando mais do que uma pessoa normal. Eu quando tô à frente do microfone, uma coisa, eu tô numa mesa de som, eu falo para a pessoa assim, meu amigo, é o microfone que te dá a voz, não é você que força essa voz. Fala normal que você vai ver que todo mundo vai ouvir audível e você vai conseguir, claro, se você for fazer um agudo, né? Sim, é outra vai coisa. exigir, né, um outro Aí, lugar. muitas vezes eu dou esse conselho. Deixa o microfone falar por você. Porque às vezes a gente está naquela, né, ansiedade. Eu acompanho você e vi até que você postou um negócio aqui de uma bandeira do Brasil. Nós vamos falar disso aí, que eu achei interessante. Eu sou patriota, eu sou brasileiro. Eu sou apaixonada pelo meu Eu país. era para estar morando na Europa, eu não quis. Eu cheguei para meu pai, não, eu sou patriota, eu sou campograndense, sempre morei em Campo Grande, viajava, né? voltava, sempre foi. Hoje eu estou na Quadrangular, porque eu casei com uma pessoa da Quadrangular. E eu preferi acompanhar o ministério dela. Sim. Entendeu? O meu é esse aqui mesmo, microfone, é rádio, é podcast, esse é o meu ministério, escrever, mas o dela é com a palavra de Deus na igreja e tal, aquela coisa, é educação, Ministrar cristã, a palavra, né? Ministrar. Aí eu estava olhando aqui, achei interessante, eu te interrompi nisso porque você, muitas das vezes, tu fala para quase 200 pessoas, é um clube das primícias, não é isso que você tem? Sim. Como é que as pessoas podem participar desse negócio aí? Como é que é? Você traz... É aquele devocional que você estava falando, comentando? Na verdade, esse devocional, essa live aconteceu no ano passado, né? Sim. Tá tudo gravado, inclusive a gente deixou no YouTube, né? A gente tem um projeto até de fazer um audiobook desse... Ultimamente eu estou fazendo 5 livros. Que legal. Um pastor lá de Natal. Pastor Nicodemo Pereira, que esteve até aqui no podcast. Aí ele fechou aqui com a produtora e eu estou gravando 5 livros, áudio, na narração. Eu sempre fiz isso, mas porque a sua voz é para esse propósito, entendeu? Né? Aí eu fiquei assim, eu falei, gente, eu acho legal esse negócio de você também fazer isso. Porque tem pessoas que, infelizmente... eu amo o rádio, mas o rádio hoje já não... Praticamente ninguém pega, o rádio é aqui.
Isso. Né? É a internet. É na né? mídia, é a internet. Mas eu amo fazer rádio, sempre amei. Eu acho que eu nasci Eu com acho que o aquilo novo ali. rádio é o podcast, né? Natural. É Eu uma acho que o novo, tendência. você tá no lugar certo, você tá no novo rádio. É uma tendência E natural. eu convidei uma pessoa que anos e anos a gente fazia rádio também. Que Ele é legal, radialista. que legal. Aí eu falei, cara, Vamos juntar É o você útil ao A mesmo. gente precisa se adaptar às É. transformações, Sim. né? Porque isso é normal. Existem profissões que foram extintas, existem profissões agora que daqui a 10 anos não vão existir não mais. vão mais existir. Então, a gente precisa se adaptar ao novo, né? E as redes sociais, vou falar pra você, o evangelismo mais assertivo que pode ser feito hoje, na minha opinião, é através das redes sociais. É por isso que, assim, até pouco tempo, quando eu descobri, né? Eu também tomei um remédio que atrapalhou muito a minha voz, não tinha nada a ver com voz, né? Era um remédio pra espinha, Sim. mas que me deixou rouca. Eu fiquei dias sem falar, eu não conseguia falar. Então, assim, para uma cantora, pastora, comunicadora, Difícil, porque é né? isso que a gente é, né? Sim, A gente sim. trabalha com a voz, independente trabalha com a voz. da área. Então, assim, eu fiquei muito triste, mas eu orei a Deus e falei assim, Senhor, foi o Senhor que me chamou para isso. Eu não me auto-intitulei nada. Sim. Eu sou ordenada por um pastor, um pastor sério, né? E o meu ministério, né? O meu chamado vem do Senhor. Então, o Senhor vai dar um jeito nisso. Eu não quero saber disso. O Senhor vai dar um jeito para eu continuar. Aos poucos ele está dando seu Então, refrigério. assim, é isso. Eu acho que eu tô num processo, ainda não sei, né, quanto tempo vai durar, mas eu não acredito que esse ano saia alguma coisa musical. Pode sair algo, por exemplo, foi esse ano passado, no final, em outubro, que a gente lançou esse o ano livro. passado. Eu tenho pregado, né? Deus tem trabalhado nessa área, porque a nossa vida é feita de estações, né? Sim. E eu acredito que Deus está me levando nesse lugar, nesse tempo. E a música sempre, eu nasci pra isso, então não tem nem pra onde correr. Eu já tentei ser juíza, já tentei ser advogada. Mas não. Deus não deixou não, falei assim, não chamei você pra isso. É a história do específico, né? A história da obediência. Sim, Porque sim. se eu puder definir adoração em uma palavra, eu definiria em obediência. Porque em hebraico quer dizer shaká. E shaká é algo como se você estivesse se curvando, né? É algo, eu faço muito isso, inclusive nas minhas ministrações, que é algo como você pegasse a sua cerviz e dobrasse. Por que Israel, por muitas vezes na escritura, Deus vai apontar ele como um povo de dura cerviz? Que não se dobra, né? Que não se dobra. É. O adorador não se dobra. Alguém que não é adorador, desculpa, não se dobra. O adorador vive. O idólatra tem que se dobra, não se dobra. Exatamente. Mas o adorador, ele se dobra. Ele se dobra ao quê? A vontade de Deus. E o ateu nem consegue nenhum nem outro. Nenhum, não é? nem outro. Ele fica ereto, né? Fica Não, você se ereto. dobra ou não se dobra. Orgulho. Né? Não tem Porque Porque outro caminho. Deus não será entronizado sobre o orgulho do homem. Sim. Deus não vai ser entronizado. Eu quero o Senhor, mas você não se coloca nesse lugar de humildade. Nesse lugar de receber aquilo que Deus tem pra você. Porque eu vou ser sincera pra vocês, na minha experiência, a maioria das coisas que Deus pede pra nós não são coisas fáceis de fazer. Não. Não são coisas que estão ali na nossa mão. Você até tem habilidade para fazer em algumas delas. Outras você vai precisar aprender e adquirir, se esforçar para isso, mas geralmente você vai ter algo natural em você que vai te ajudar a cumprir aquele propósito. Mas muitas coisas que o Senhor nos pede são coisas difíceis. Só um adorador é capaz de obedecer. Você vê Abraão e Isaac. Uhum. Abraão, Deus vai pedir, eu quero teu filho, teu único filho. Gente, a Sara não engravidava. É uma loucura se você parar pra pensar racionalmente nisso. Total. Sim. Eu só tenho esse filho aqui e foi o Senhor que me pediu. Era promessa tua. Agora o Senhor quer que eu dê ele loucura. em sacrifício? Mate ele. Eu falo, Deus faz umas coisas loucas com a gente. Aí você fala assim, não é de Deus. É. A gente tem que pensar, né, em certas coisas. Por isso que o relacionamento, Isso aí. caminhar Por que Abraão foi tido como o pai da fé? Porque ele tinha relacionamento com Deus. Ele era um adorador. Ele erigia altares. Adoradores erigem altares aonde quer que eles vão.
Abraão chegava no lugar e erigia um altar. Isso é o quê? Consagração. É mostrar para todo mundo, para ele mesmo e para todo mundo, que existe um Deus sobre ele, que existe alguém que rege a vida dele. Perfeito, né? E o altar, eu lembro lá da história de Neemias, quando ele vai reconstruir a cidade, tudo lá, os muros, O templo, tem né? Esdras, Neemias, assim, Zorobabel, os três reconstrutores, digamos assim. Tem um episódio que eu acho fantástico, quando o templo estava destruído, e aí quando eles vão reconstruir, o primeiro lugar a ser reconstruído, olha que coisa interessante, não são as paredes do templo, é o altar. Porque essas paredes são importantes. É o lugar de sacrifício. Lugar de sacrifício, é o lugar mais importante, é aquilo. Restaurar esse altar para Israel, na época, foi o ápice, né? Temos um altar. Temos um local de sacrifício. E a rendição, né? Quando você falou de se prostrar, também significa rendição. Você, quando se dobra, você está se rendendo totalmente àquele que é autoridade sobre a sua vida. Isso é incrível, Você é fantástico. reconhece, reconhecer isso. Deus só quer isso. Estou totalmente aqui. Eu achei, teu, né? eu achei interessante aqui a gente comentar, e por você ser uma levita da Casa de Deus, nós já tivemos um primeiro debate sobre ministério de louvor, sobre louvores. E a gente está querendo novamente. É meio polêmico, né? Porque os nossos debatedores vieram mesmo com tudo que tem jeito. A gente precisa despertar isso. E a produção me deu uma ideia aqui. Depois eu até converso com vocês. Se a pastora quer participar desse debate, a gente vai ver uma data que seja, não agora, né? Legal. E que se ela tiver, viu, seu Vitor? Você que é com ele, a minha agenda aí. A minha agenda aí. Eu vou estar, desde agora, já vou estar orando a Deus para que toque no seu coração e ache uma data aí. Ele é minha agenda, a gente não sou organizada para isso. Mas, pastora, o tempo passa rápido demais, mas eu queria que a senhora ficasse à vontade de falar das suas redes sociais, convidasse o pessoal para adquirir o seu devocional, participasse do seu clube de primícias, porque ali eu tenho participado. Uma época até saí, porque era tanta coisa, eu falei, meu Deus do céu, aí voltei e tal. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu tenho observado a sua geração, né? Sou bem mais velho, mas eu tenho observado a sua geração. Raras são as pessoas que têm essa sua convicção, o seu propósito, o que Deus te chamou mesmo para fazer. E eu fico feliz porque a pastora Lília e o pastor Jonas são pessoas maravilhosas que aprendi muito na época. Talvez ele nem lembre que ele foi o meu primeiro pregador num evento, num trio elétrico em frente ao Raja Gabaglia. Uau! Ele aceitou, porque ele é difícil aceitou de aceitar. Ele é muito difícil. Toda vez. Muito. Olha, toda vez que eu convidava ele, não, Gastão, não sei o que. Mas não é pessoal, é porque não, é dele mesmo. Aí eu, Osias e mais outros, o Álamo foi esse grupo também que era da igreja. Nós conseguimos convencer ele pregou para jovem, tudo em frente à entrada do Colégio Raja Gabaglia, que a gente fechou ali. Foi um momento muito legal. E, poxa, eu consegui fazer isso, né? Uau, ele é muito parabéns. difícil pra caramba. Eu sei, eu me lembro. A pastor Valdemir falou assim, vai convidar o pastor Jonas para pregar lá na Associação Boreal, não? Na época, se não me engano, era o pastor Silas Chaves, que era o pastor presidente da Boreal. Eu falei assim, cara, custei trazer ele, 6 anos, 7 anos depois nós fizemos esse evento e... não, pastor, eu queria o senhor mesmo. Ele, mas eu falei assim, o senhor também está igual o pastor Jonas? Está assumindo? Entendeu? Mas eu fico honrado, tá? Não é porque você hoje está numa mídia, mas você é uma serva de Deus. E isso me honra muito, é uma mãe zeladora. Eu tenho acompanhado, tenho observado, somente com um cara que está ao teu lado ali, que eu falo às vezes que a mulher, ela que alavanca o homem, né? Dessa vez... A mulher sábia edifica, né? A toda mas dessa vez eu acho que o homem sábio edifica o lar mesmo. Estou vendo o seu Vitor ali meio assim, meio sábio, sabe? Eu sei que é a dupla. Ela que manda mais, eu sei. O dinheiro vai tudo para ela, né? Mas, Vitor, eu te amo. Muito obrigado por você dar essa oportunidade para a gente, cara.
Você sabe que eu te conheço desde criancinha, né? Não vou falar aqui tua idade, né? Mas eu frequentei muito tempo a família deles e quando eu soube, peraí, é isso mesmo? Filha do pastor Jonas está casado com o Vitor. O negócio é olha bom o que Deus faz, olha né? o que Deus... Não, sério, é o que Deus faz, porque isso aqui era difícil, Jesus. E aí ele converteu. Não convenceu, converteu, né? Pastora, fique à vontade, suas considerações finais, se quiser trazer algo, uma palavra que queira dignificar e também ministrar aqueles que estão ouvindo aqui o Vozes Gospel Podcast, te agradeço. Amém. Primeiro agradecer o convite, né? E eu gosto de uma frase de Isaac Newton que diz: se conseguimos enxergar mais alto e mais longe, é porque estamos assentados nos ombros dos gigantes. Então, eu gosto de dar valor à geração que veio antes de mim. Importante isso. Porque... todas as gerações, né? Se a gente olhar lá os apóstolos, quantas sementes eles plantaram, né? Quantas mortes aconteceram. Eu vejo na história da minha denominação também. Eu vejo quanto eles sofreram para que uma estrutura fosse montada. Então, a gente precisa... eu sou jovem, né? Muitos jovens e adolescentes às vezes não enxergam a importância de dar valor, né, a quem veio antes. Sim. Então, o Isaac Newton fala sobre isso e eu gosto muito, né? E a própria Bíblia, ela vai falar sobre esse Deus geracional, né? Um Deus de gerações que passa de pai para filho. A cultura judaica vai mostrar a importância de você viver, né, o presente, mas dar valor ao passado, né? E olhar para o futuro com esperança e com fé. Eu acredito nisso e eu tenho tentado viver isso, né? Porque se hoje eu tô aqui foi porque meu pai e minha mãe oraram por mim. Sim. Foi porque os meus avós me colocaram o meu nome, a minha vida em oração, né? Então eu sou a quarta da minha geração cristã, né? Veio meu avô, minha mãe, sou a terceira. Meu avô, minha mãe, minha avó. Minha filha é a quarta. Então a gente está construindo uma geração de cristãos. Isso é importante. E a pastora já está construindo a quinta geração, né? Seus filhos. Na verdade, eles são a quarta geração da minha família, né, de cristãos. Tá. Então, assim, isso é da parte de pai, da parte de pai e da parte de mãe, isso. Então, isso é muito importante. Eu quero deixar um recado para você, né, que está aqui com a gente tanto tempo, e para que você realmente encontre o seu propósito, porque a vida só vale a pena se vivida com propósito. A gente não pode deixar, como tem uma letra de música que fala, né, deixar a vida levar a gente. Não. O Senhor tem planos para nós e os planos de Deus são maiores do que os nossos. Então, se a gente viver dentro de um relacionamento com Deus, priorizando a palavra de Deus, colocando Ele em primeiro, primícias é sobre colocar em primeiro, é sobre consagrar a primeira parte e todo o resto vai ser santificado a partir da consagração da primeira parte. Então, existe um poder, existe uma unção liberada para alguém que vive dentro de um relacionamento com Deus. Então, convido você, se você não conhece ainda o Senhor, entregar a sua vida a Ele e deixar Ele fazer da sua vida uma vida de propósito, uma vida que seja vivida de propósito. E para você que já conhece a Deus ou está desanimado, isso é normal. Às vezes a gente também fica, como a gente falou, a gente também fica desanimado. Mas não se perca desse relacionamento. Um relacionamento bom e saudável é construído ao longo do tempo, todos os dias, ouvindo a voz daquela pessoa. Num casamento é assim, para que você possa acertar, né? Para que você possa construir algo de valor, você precisa estar todos os dias com a pessoa, ouvindo a voz da pessoa e construindo algo. Meu Instagram tá lá, @LiviaPetini. Meu YouTube também, tudo Lívia Petini, Petini. Você pode ir lá, se inscreva, porque a gente costuma fazer conteúdos para edificação da sua vida. E mais uma vez, obrigada a vocês. Deus abençoe vocês, Deus abençoe o ministério de vocês, que vocês cresçam cada vez mais para a glória de Deus. Amém. A gente quer agradecer muito, né, você, Lívia.
por estar aqui, por ter sido bênção, né, canal de bênção, nessa ferramenta que a gente não sabe exatamente onde vai chegar, como você falou. A gente simplesmente planta semente, né? E aí o frutificar depende do nosso Deus, do nosso agricultor mor, que é o nosso Senhor Deus, nosso Criador. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora. Divulga aí para geral, espero que você tenha sido edificado e não esquece não, se você não se inscreveu no nosso canal, vai lá, Vozes Gospel OFC no YouTube, se inscreve, ativa o sininho para sempre conteúdo como esse aqui, positivo, que edifica o nome do nosso Senhor Jesus. Muito obrigado pela tua presença, esteja com a gente, desejo um excelente final de semana, um excelente final de sexta-feira, um sábado, domingo abençoado, em nome de Jesus. Lívia, eu queria que você estivesse encerrando, orando pra gente, pedindo a Deus, entregando, né, as nossas vidas e nas mãos do nosso Deus e abençoando esse povo todo que está nos assistindo. Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigada pela oportunidade, Senhor, de falar a respeito das nossas experiências a partir daquilo que o Senhor tem feito em nós. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é Deus bom em todo tempo. O Senhor cuida dos seus filhos, o Senhor dá valor a cada filho seu, o Senhor colocou ouro dentro de cada um de nós e que nós possamos valorizar aquilo que o Senhor nos deu, não nos comparar com o que o outro tem, mas sempre olhar para dentro de nós e procurar aquilo que o Senhor mesmo colocou, porque o Senhor não erra, o Senhor não faz nada do que vá se arrepender, então nós somos produto daquilo que o Senhor sonhou que nós fôssemos, que nós possamos viver uma vida plena em Ti, Senhor. Dá propósito a cada um que ouve esse podcast, Senhor. Toca no coração, Espírito Santo. O Senhor é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e abençoa esse lugar, esse altar erguido aqui em adoração ao Teu nome. Abençoa os Teus filhos, Senhor, que eles sejam cada vez mais guiados pelo Teu Espírito Santo, que eles possam estar caminhando ao Teu lado, ouvindo sempre a Tua voz, a Tua direção, Senhor, para que eles sejam sempre bem-sucedidos. Em nome de Jesus, abençoa os lares que estão ouvindo a nossa voz, com a Tua voz e a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. 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 Valeu, gente. Deus abençoe. Sexta-feira, 21 horas. Até a próxima. Até a próxima. No silêncio, num turbilhão, no canto dos pássaros, no tom da minha voz, na terra, no céu, no espaço sideral, no dia, na noite, na imensidão, não há tão profundo, tão alto. O gigante vira, não o furacão, peão. Mesmo assim posso encontrá-lo em adoração. Deus que é tão grande e tão infinito, escolheu me amar, se importa comigo. Eu posso clamar em qualquer lugar, eu sei, Ele virá. Deus que é tão grande, tão infinito,
eu posso clamar.